Olá, meu nome é Natália. Eu vou responder uma questão de Biologia da Frente 1, de uma orientação de estudos do professor Phelps, a orientação de estudos número 8, e a questão é a número 12. Nessa questão, ele fala que tem uma cultura de bactérias, que é idêntica, e nessas bactérias só é encontrada uma molécula de DNA, e essa cultura foi colocada num meio com nucleotídeos marcados radioativamente. Então, você consegue rastrear esses nucleotídeos posteriormente dentro dessa cultura. Essas bactérias que foram colocadas inicialmente, elas são mantidas por 2 ciclos dentro do ambiente com marcadores radioativos e depois ela é mantida por mais um ciclo no ambiente sem nucleotídeos radioativos. E só uma observação, o DNA bacteriano ele é circular, né? Eu peguei um fragmento aqui e aí eu fiz os desenhos para ficar um pouco mais simples de observar. Então, essa bactéria inicial, ela não tem nenhum tipo de nucleotídeo radioativo. Essas bactérias que foram geradas nesses 2 ciclos foram geradas sob a presença de nucleotídeos radioativos e na última rodada de divisões celulares, sem o nucleotídeo. Para ficar mais claro, eu coloquei as fitas de DNA marcadas com o DNA radioativo, com o nucleotídeo radioativo em rosa, e as sem nucleotídeo radioativo em verde. Então, na primeira, a bactéria inicial, ela tem 2 fitas de DNA, 2 cadeias polinucleotídicas enroladas, sem a marcação com nucleotídeos radioativos. Após a primeira rodada, a gente vai ter 2 bactérias, ambas com 2 cadeias polinucleotídicas. Nesse caso, pela produção de novas moléculas de DNA, seguiu o padrão de semiconservação, então uma delas vai ter a presença de nucleotídeo radioativo e a outra não. Por isso, a gente tem nessas 2 bactérias uma fita com DNA radioativo e outra não. Então, aqui a gente já tem 2 cadeias marcadas com nucleotídeos radioativos. Após a segunda rodada, a gente tem cada uma dessas fitas dando origem a mais uma outra, sendo molde para mais uma outra. Então, a gente vai ter as mesmas 2 cadeias polinucleotídicas não marcadas lá do início. Então, a gente tem aqui uma em verde e a outra em verde. E todas as outras, elas estão marcadas com nucleotídeo radioativo, porque elas foram geradas em ambientes com esses nucleotídeos. Então, a gente tem 2 células mistas, né, com a cadeia marcada e outra cadeia não. E a gente tem essas 2 células aqui com as 2 fitas, ambas sendo marcadas por nucleotídeos radioativos. Então, aqui a gente já tem 6 cadeias polinucleotídicas marcadas por esse nucleotídeo radioativo. Na próxima rodada, elas estão em ambiente sem esse nucleotídeo radioativo. Então, todas as cadeias geradas vão ser sem a marcação. E aí, então, cada uma deu origem a outras 2, né? E aí, a gente vai ter todas as fitas, todas as cadeias geradas nessa etapa sendo sem a marcação e as anteriores vão continuar tendo a marcação. Então, a gente tem aquelas 6 cadeias que já eram marcadas pelo DNA radioativo aqui, todas em rosa. Então, a gente mantém essas 6, porque não foram geradas novas, e a gente produz outras 8, que são as complementares, que agora estão sendo geradas dentro desse ambiente, sem a radiação. Então, a gente vai ter aqui 2 sem a marcação radioativa, porque a complementação dela já não tinha radiação, e outras 6 que tem uma fita, uma parte marcada radioativamente e a outra não, porque foi gerada nesse novo ambiente sem a radiação. Então, a questão pede para analisar quantas fitas seriam marcadas radioativamente, a gente tem aqui essas 6 fitas marcadas, e explicar esse procedimento. Então, você teria que fazer toda a passagem por esse processo que eu acabei de explicar. Certo? Qualquer dúvida, entre em contato.